Guerreiro, antes de continuar essa caminhada, antes de enfrentar mais um dia, antes de encarar os desafios que tentam roubar a sua paz, eu quero que você olhe para dentro de si. Porque existe algo que você talvez não percebeu, mas está aí, pulsando, vivo, aceso, o Espírito de Deus dentro de você. E é esse Espírito que te trouxe até aqui. É Ele que te manteve de pé. É Ele que te fez sobreviver a batalhas que teriam destruído outras pessoas. Talvez você não veja, talvez você não sinta todos os dias, mas dentro de você existe uma força que não é humana, uma força que não é natural, uma força que vem do céu. Romanos 8 diz que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa, guerreiro? Que nada do que o inimigo tentou usar contra você, culpa, vergonha, passado, fracassos, acusações, nada disso tem poder de te prender mais. Você não está amarrado ao que te feriu. Você não é prisioneiro dos erros que cometeu. Você não carrega mais o peso que tentaram colocar sobre você, porque Deus já te libertou. Deus já te justificou. Deus já te levantou novamente. Respire fundo agora, porque você precisa ouvir isso com o Espírito, não só com os ouvidos. Você não está mais condenado. Você está perdoado. Você está livre. Você está coberto pela graça. Não importa o que digam, não importa o que pensem, não importa o que o inimigo tente sussurrar na sua mente. A verdade é essa. Sobre a sua vida existe libertação. E Romanos 8 continua dizendo que a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Isso significa que você não está caminhando sozinho. Você está carregando dentro de si o próprio fôlego de Deus. O inimigo pode tentar te enfraquecer, pode tentar te culpar, pode tentar te ferir emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, mas ele não pode te destruir, porque existe vida dentro de você. Vida que vem do céu. Vida que foi colocada em você pelo próprio Criador. Guerreiro, escute agora com atenção. Se você chegou até aqui, não foi pela sua força. Foi porque Deus te sustentou. Foi porque Deus te guardou. Foi porque Deus te levantou quando você nem sabia como se levantar. E o mesmo Deus que te sustentou até aqui vai te sustentar até o fim. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso quer dizer que você não é um acidente. Você não é um erro. Você não está perdido no mundo. Você tem identidade, você tem propósito. Você tem um chamado que ninguém pode apagar. Você é filho de Deus. E se você é filho, você também é herdeiro. Herdeiro das promessas. Herdeiro da proteção. Herdeiro da graça. Herdeiro da vitória. Herdeiro da eternidade. Você não é pequeno. Você não é fraco. Você não é descartável. Você carrega um título que o mundo não pode te tirar. Você é filho do Rei. Guerreiro, quantas vezes você achou que Deus se esqueceu de você? Quantas vezes pareceu que tudo estava dando errado? Quantas vezes você se perguntou, por que eu tenho que passar por isso? Mas Romanos 8 te responde, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em você. Isso significa que toda dor, todo processo, toda lágrima, toda pressão, não é o fim, é parte do caminho. Nada do que você passou foi em vão. Deus está formando algo dentro de você. Deus está te preparando para lugares altos. Deus está construindo força onde antes havia fraqueza. Ele está transformando feridas em autoridade. Ele está te ensinando a vencer guerras que você nunca pensou que enfrentaria. Você não está retrocedendo, você está sendo moldado. E quem é moldado por Deus nunca termina como começou. Romanos 8 diz algo ainda mais poderoso. O Espírito ajuda em nossas fraquezas. Isso significa que até quando você pensa que está orando errado, o Espírito intercede por você. Até quando você acha que falhou, Deus está te completando. Até quando você não tem forças para falar nada, o céu fala por você. Você nunca ora sozinho. Você nunca luta sozinho. Você nunca sofre sozinho.
O Espírito Santo está aí, dentro de você, sustentando cada parte que tenta desmoronar. E então, chega uma das maiores promessas da Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não algumas, não apenas as boas, não apenas as fáceis, mas todas, até as injustas, até as dolorosas, até aquelas que você nunca entendeu. Deus está pegando tudo isso e transformando em algo que vai te favorecer lá na frente. Nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus. Agora escute, porque aqui está o centro dessa mensagem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é uma pergunta, é um decreto, é uma sentença, é uma declaração de guerra. Se o Criador do universo está lutando por você, quem pode se levantar contra a sua vida? Quem pode impedir o que Deus decidiu fazer? Quem pode quebrar o que Deus protegeu? Quem pode fechar portas que Deus abriu? Quem pode derrubar alguém que Deus levantou? Guerreiro, não existe força no mundo que consiga derrotar alguém que Deus escolheu. Romanos 8 vai ainda mais fundo e diz que Cristo intercede por você. Isso significa que Jesus não apenas morreu por você, Ele te defende hoje. Ele te cobre hoje. Ele te representa diante do trono hoje. Ele está dizendo ao Pai: esse aí é meu. Você não está desprotegido. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. E então, chega o momento mais épico desse capítulo. A parte que combina perfeitamente com a imagem do guerreiro no topo da montanha. A parte que declara quem você realmente é. A parte que destrói todas as mentiras do inimigo. Romanos 8 declara: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Mais que vencedor. Não apenas alguém que vence, mas alguém que vence e permanece de pé. Alguém que vence e aprende. Alguém que vence e cresce. Alguém que vence e inspira outros. Alguém que vence não por força própria, mas porque Deus luta por ele. E então, vem a última promessa, aquela que sela tudo. Aquela que garante que você nunca será derrotado espiritualmente. Romanos 8 diz que nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios. Nem forças do presente, nem forças do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada pode arrancar você das mãos de Deus. Guerreiro, você está seguro. Você está protegido, você está guardado. O amor de Deus te cerca por todos os lados. Você pode cair, mas não será abandonado. Você pode chorar, mas não ficará sozinho. Você pode lutar, mas não lutará desarmado. Nada pode quebrar alguém que é amado por Deus dessa forma. Respire fundo agora e receba isso no seu espírito. Você é mais que vencedor. Você está acima e não abaixo. Você está nas alturas, não no vale. Você está guardado por Deus. Você está no centro da promessa. Você está de pé, não pela sua força, mas pela graça que te sustenta. E o mesmo Deus que te levantou até aqui, vai te levar até o topo daquilo que Ele preparou para você. Agora, feche os olhos por alguns instantes. Sinta a presença de Deus te envolvendo. Sinta a força dele preenchendo o que estava vazio. Sinta a paz dele entrando onde antes havia tormenta. E declare dentro de si: eu sou mais que vencedor. Deus é por mim. Nada vai me separar do amor dele. Eu já venci, porque Cristo venceu por mim. Guerreiro, a partir de hoje você não caminha como alguém que luta. Você caminha como alguém que já venceu. Guerreiro, agora que você já entendeu quem você é em Cristo, agora que você já ouviu que não existe condenação sobre a sua vida, agora que você já recebeu a certeza de que Deus está lutando por você, é o momento de ir ainda mais fundo, porque Romanos 8 não é apenas um capítulo sobre vitória. Ele é um capítulo sobre transformação. Ele é um capítulo sobre identidade. Ele é um capítulo sobre ressurreição espiritual. Ele é um capítulo sobre alguém que deixa de ser escravo e se torna herdeiro. Então eu quero que você abra o seu coração agora. Quero que você permita que essa palavra entre nas partes que estavam fechadas.
nas partes que você nunca mostrou para ninguém. Porque antes de Deus te exaltar nas montanhas, Ele te cura no vale. Antes de Deus te colocar acima das circunstâncias, Ele te fortalece por dentro. E essa segunda parte é exatamente sobre isso. Aquilo que Deus está construindo dentro de você, silenciosamente, profundamente, diariamente. Romanos 8 diz: a mente governada pela carne é morte, mas a mente governada pelo Espírito é vida e paz. Guerreiro, isso significa que a verdadeira guerra nunca foi do lado de fora. A verdadeira guerra sempre foi dentro da sua mente. É ali que o inimigo tenta te enfraquecer. É ali que ele tenta te confundir. É ali que ele tenta levantar pensamentos que não vêm de Deus. É ali que ele sussurra mentiras, tentando te fazer acreditar que você não é suficiente, que você não vai conseguir, que você não merece, que você está sozinho, que não tem valor. Mas Romanos 8 te revela a verdade que quebra toda essa escuridão. Quando o Espírito governa a sua mente, você encontra vida e paz. Por isso, não se culpe pelos pensamentos que tentam te derrubar. Eles não dizem quem você é. Eles não representam sua identidade. Eles não definem seu destino. Eles são apenas ataques, e ataques podem ser vencidos. O Espírito Santo está aí justamente para isso, para renovar, transformar e iluminar tudo que parecia confuso. Guerreiro, quantas vezes você se sentiu travado por dentro? Quantas vezes desejou avançar, mas algo parecia te puxar de volta? Quantas vezes a guerra mental te cansou mais do que qualquer guerra externa? Mas escute, Deus está quebrando isso agora, porque a mente governada pelo Espírito não vive presa. Ela vive livre. Ela vive elevada. Ela vive acima da batalha. E você precisa entender isso. Existe uma diferença entre alguém que apenas acredita em Deus e alguém que é guiado pelo Espírito. Um acredita, o outro se move. Um espera, o outro caminha. Um deseja vencer, o outro vive como alguém que já venceu. E Romanos 8 declara que você é guiado pelo Espírito. Isso significa que o céu não apenas te observa, o céu te conduz. Eu quero que você pense agora em todas as vezes que você achou que estava no caminho errado. Mas de alguma forma, Deus transformou aquilo em direção certa. Pense nas portas que se fecharam e que hoje você entende que eram livramento. Pense nas pessoas que saíram da sua vida e que hoje você percebe que eram peso, não propósito. Pense nas quedas que te ensinaram mais do que qualquer vitória. Pense em como Deus te trouxe até aqui, mesmo quando você achou que não havia mais saída. Isso não é coincidência. Isso é direção celestial. Isso é o Espírito guiando cada passo seu. Romanos 8 diz algo ainda mais profundo. Vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem novamente com medo. Guerreiro, o medo não pertence a você. O medo não é sua identidade. O medo não é sua sombra. O medo é uma mentira espiritual. É uma arma do inimigo para te impedir de enxergar quem você realmente é. Quando Deus olha para você, Ele não vê medo. Ele vê potencial. Ele vê destino. Ele vê autoridade. Ele vê força. Ele vê alguém que Ele mesmo escolheu. Alguém que Ele mesmo chamou. Alguém que Ele mesmo capacitou. E alguém que Ele mesmo levantou para viver acima das tempestades e não debaixo delas. O inimigo só tenta te assustar porque sabe que não pode te parar. E Romanos 8 continua. Vocês receberam o Espírito que os torna filhos. Isso significa que você não precisa provar nada. Você não precisa mendigar amor. Você não precisa implorar aceitação. Você não precisa viver tentando ser suficiente. Deus já te adotou. Deus já te recebeu. Deus já te aceitou. Você já tem lugar. Você já é amado. Você já é parte da família celestial. Filhos não precisam competir por atenção. Filhos não precisam conquistar amor. Filhos não precisam ser perfeitos para serem amados. Filhos são amados porque pertencem. E você pertence a Deus. Agora respire fundo, porque vamos mais fundo ainda. Romanos 8 diz:
O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso quer dizer que existe uma voz dentro de você, a voz do Espírito, que todos os dias declara: você é meu. Mesmo quando outras vozes tentam te confundir, mesmo quando seus pensamentos tentam te sabotar, mesmo quando o mundo tenta te diminuir, mesmo quando o inimigo tenta te acusar, a voz do Espírito está aí dentro dizendo: você é filho, você é meu, você pertence ao céu. Essa é a voz que você precisa ouvir. Essa é a voz que você precisa seguir. Essa é a voz que define sua identidade. E então, a Bíblia diz algo que muda tudo. Se somos filhos, então somos também herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Significa que tudo o que Cristo conquistou pertence a você também. Vitória pertence a você. Paz pertence a você. Libertação pertence a você. Propósito pertence a você. Futuro pertence a você. Ressurreição pertence a você. Vida eterna pertence a você. Você não está caminhando para a derrota. Você está caminhando para uma herança. E agora vem algo que muitos ignoram, mas que transforma completamente a forma como você enxerga suas batalhas. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada. Guerreiro. Nada do que você passou será desperdiçado. Nada. Deus transforma dor em autoridade. Ele transforma ferida em sabedoria. Ele transforma lágrima em maturidade espiritual. Ele transforma perda em crescimento. Ele transforma causa em direção. Ele transforma processos em propósito. É por isso que você não pode desistir agora. Deus está te levando para um nível que você ainda não viu. E quanto mais alto o lugar, maior o preparo. Quanto maior o propósito, maior o processo. Nada do que Deus constrói rápido dura. Mas tudo o que Ele constrói no tempo certo se torna inabalável. Agora quero que você imagine de novo a cena da Thumb. O guerreiro no topo da montanha, olhando para a luz que rasga as nuvens. Essa imagem simboliza exatamente o que Romanos 8 está dizendo. Você não está subindo para ver sua derrota. Você está subindo para ver sua glória. Você está subindo para ver o que Deus preparou. Você está subindo para um lugar onde sua visão muda, sua mentalidade muda, sua força muda, sua fé muda. E agora, chegamos a uma das verdades mais lindas de toda a Bíblia. A criação inteira aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Guerreiro. Isso significa que você não é apenas alguém buscando ajuda. Você é alguém carregando luz. Você é alguém que o mundo precisa. Você é alguém cujo chamado causa impacto. Você é alguém que carrega o fogo do Espírito. Você é alguém que revela Deus onde passa. O mundo está esperando você despertar. Agora escute com atenção. O Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando você não sabe o que pedir, Ele sabe. Quando você não sabe o que sentir, Ele entende. Quando você não sabe o que dizer, Ele traduz. Quando você não sabe para onde ir, Ele te guia. Você não está perdido. Você está sendo guiado. E então Romanos 8 libera um segredo espiritual gigantesco. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Todas. Até as injustas. Até as dolorosas. Até as que você nunca pediu. Até as que você nunca entendeu. Deus está usando tudo a seu favor. Nada escapou do controle dele. Nada pegou Deus de surpresa. Nada do que te machucou vai impedir o que ele preparou. Você não está atrasado. Você está no tempo certo. Guerreiro, você precisa ouvir isso com toda a sua alma. Deus não está apenas te sustentando. Ele está te alinhando. Ele está te preparando. Ele está te posicionando. Ele está te afiarando como uma espada. Ele está te elevando para um nível onde nada vai te derrubar com facilidade. Porque agora chegamos na declaração final, uma das maiores de toda a Bíblia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso destrói qualquer medo. Isso destrói qualquer ameaça. Isso destrói qualquer seta do inimigo. Isso destrói qualquer acusação. Isso destrói qualquer oposição.
Isso destrói qualquer palavra contrária. Isso destrói qualquer tentativa de te parar. Você tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que te cerca. Você tem um Deus que te cobre. Você tem um Deus que te sustenta até quando você pensa que está sozinho. E Ele declara agora: eu sou por você. E por fim, Romanos 8 sela tudo com uma certeza inquebrável. Nada pode te separar do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem poder algum, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura. Nada pode quebrar o que Deus selou. Nada pode arrancar você das mãos dele. Nada pode apagar o amor que ele colocou sobre você. Guerreiro, você não está apenas vencendo. Você está sendo transformado em alguém que o inimigo teme. Você está vivendo um despertar espiritual. Você está chegando no topo da montanha. E quando você olhar ao redor, vai perceber que Deus sempre esteve guiando cada passo seu. Guerreiro, chegamos ao último momento desta mensagem. E agora, tudo o que você ouviu, tudo o que você recebeu, tudo o que Deus derramou no seu espírito, começa a se alinhar dentro de você. Porque Romanos 8 não é um capítulo para ser apenas lido, é um capítulo para ser vivido. Romanos 8 é onde termina o medo e começa a convicção, onde termina a dúvida e começa a certeza, onde termina a escravidão e começa a identidade, onde termina a luta e começa a vitória. Mas antes de orarmos, você precisa ouvir algo muito importante. Romanos 8 não fala com pessoas comuns. Ele fala com guerreiros espirituais, pessoas que passaram fogo, pessoas que enfrentaram noites escuras, pessoas que lutaram guerras que ninguém viu, pessoas que continuaram caminhando mesmo quando não tinham forças, pessoas que chegaram até aqui não porque eram fortes, mas porque Deus não soltou a mão delas em nenhum momento. E você é uma dessas pessoas. Agora preste muita atenção. Eu sei que você já passou por situações que quase te quebraram. Eu sei que houve momentos em que você se perguntou se Deus realmente estava contigo. Eu sei que o inimigo tentou convencer você de que a dor era permanente, que a perda era definitiva, que o futuro não tinha esperança. Mas veja onde você está agora. Veja o quanto você avançou. Veja como, mesmo ferido, você continuou lutando. Isso não é acaso. Isso é propósito. Isso é identidade. Isso é Romanos 8 acontecendo dentro de você. Porque antes de Deus colocar alguém no topo da montanha, Ele treina essa pessoa no vale. Você não chegou no topo porque foi fácil. Você chegou porque Deus te sustentou. Porque Deus te moldou. Porque Deus te levantou mesmo quando você estava sem forças. Porque Deus estava te preparando para viver exatamente isso. A convicção inabalável de que nada pode te derrotar quando Deus está ao seu lado. E agora quero que você escute algo que vai entrar fundo na sua alma. O Espírito mesmo intercede por você. Isso significa que até quando você não orou, você foi coberto. Até quando você não entendeu, Deus estava trabalhando. Até quando você achou que não havia mais saída, o Espírito estava intercedendo por você, com uma força que você não vê, mas sente. Com uma intensidade que você não compreende, mas vive. Guerreiro, você não está de pé por acaso. Você está de pé porque existe um propósito ardendo dentro de você. E Deus te trouxe até aqui para te dizer: eu vou terminar a obra que comecei na sua vida. Agora respire fundo, porque vamos mergulhar no coração de Romanos 8. A Bíblia diz: aqueles que Deus conheceu de antemão também os predestinou. Isso significa que você não está aqui tentando encontrar seu propósito. Você já veio ao mundo com um propósito selado. O inimigo não luta contra quem não tem destino. O inimigo só ataca quem tem chamado. O inimigo só tenta destruir quem carrega algo grande. E você carrega. A Bíblia continua: aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Guerreiro, isso significa que Deus está te levando para a glória. Não glória humana, não glória passageira, mas a glória espiritual,
a presença, a força, a autoridade e o destino que só quem é filho de Deus pode viver. E agora vem uma das declarações mais poderosas que já existiram. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É aqui que o inferno treme. É aqui que as obras contrárias caem. É aqui que toda acusação perde a força. É aqui que toda guerra espiritual se desfaz. Guerreiro, você precisa sentir isso no espírito. Com Deus ao seu lado, você é imparável. E então Romanos 8 diz algo que muda tudo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Isso significa que Deus não está te dando migalhas. Ele está te dando tudo o que você precisa para viver o propósito que Ele colocou em você. Força, paz, coragem, direção, proteção, autoridade espiritual. E então, chegamos ao ápice. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Mais que vencedores significa: você não vence apenas a batalha, você vence a guerra. Você não sobrevive, você conquista. Você não apenas resiste, você avança. Você não apenas aguenta, você domina. Isso é quem você é. É isso que Deus está ativando dentro de você agora. E Romanos 8 termina com a promessa eterna. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Nem medo, nem culpa, nem passado, nem rejeição, nem perda, nem dor, nem pessoas, nem trevas, nem futuro, nem inferno, nem demônios, nem circunstâncias, nem absolutamente nada. Você está seguro em Deus. Você está escondido em Deus. Você está firmado em Deus. Você está guardado em Deus. Agora sim, agora que a palavra entrou, agora que sua identidade foi lembrada, agora que sua fé está acesa, é hora de orar. É hora de selar isso no mundo espiritual. É hora de declarar que você é filho, herdeiro, vencedor, protegido e guiado por Deus. Guerreiro, se puder, feche os olhos, coloque a mão no coração, respire fundo e repita comigo: Senhor meu Deus, hoje eu recebo esta verdade no meu espírito. Eu declaro que não há condenação sobre a minha vida. Eu declaro que o teu espírito me guia. Eu declaro que minha mente pertence a ti. Eu declaro que eu não vivo mais em medo, porque fui adotado como filho. Pai, eu recebo a minha identidade. Eu recebo o teu chamado. Eu recebo o teu propósito. Eu recebo a força que vem do céu. Que toda voz contrária se cale. Que toda acusação caia por terra. Que toda seta emocional seja quebrada. Que toda guerra mental seja silenciada. Porque o teu espírito vive em mim. E onde o teu espírito está, a vida, a força, a libertação, a paz. Senhor, eu entrego o meu caminho nas tuas mãos. Eu declaro que tudo coopera para o meu bem. Eu declaro que nada vai sair do teu controle. Eu declaro que nenhuma arma forjada irá prosperar. Eu declaro que eu sou guardado, sustentado e guiado pelo Senhor. Que agora com fé eu digo: se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu sou mais que vencedor. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou protegido, eu sou amado, eu sou escolhido. E nada, absolutamente nada, irá me separar do teu amor. Em nome de Jesus. Amém.